Glória a Deus. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus pela vida da igreja, a cada um dos irmãos que estiveram orando ao nosso favor. Nós empreendemos viagem no último dia 4 deste mês e no dia 5 chegamos à cidade de Santa Maria da Vitória por volta das 13 horas e ali já estavam alguns dos nossos companheiros que nos aguardávamos para a inauguração da congregação ali em Santa Maria da Vitória. O que se deu na noite do próprio dia 5, no dia 6, pouco depois das 13 horas, eu segui viagem para a cidade de Novo Cruzeiro. Está a 800 quilômetros de Santa Maria da Vitória. Pastor Oséias, pastor Idelmar, pastor Haroldo e o diácono irmão Rodney saíram também no mesmo horário, porém retornaram para Hortolândia. Chegaram em paz, nós também em paz chegamos ali a Novo Cruzeiro. O pensamento era permanecermos em Novo Cruzeiro até quarta-feira, quando participaríamos do culto ali com os irmãos. E ao chegarmos ali, vimos a necessidade de estendermos a nossa permanência até a sexta. Visitamos muitos dos nossos irmãos ali em Novo Cruzeiro, tivemos algumas reuniões e algumas tratativas de assuntos concernentes ao trabalho do Senhor Jesus naquela cidade e permanecemos até a sexta e em uma reunião com a diretoria da igreja, na sexta-feira, por volta de 9 horas, decidido ficou que permaneceríamos até o domingo, ocasião que ocorreria a ceia do Senhor, e naquela ocasião nós também estaríamos indicando o obreiro que vai estar se somando ao trabalho do Senhor Jesus ali na cidade de Novo Cruzeiro. Os irmãos que estavam no culto aqui no último domingo tiveram a oportunidade de acompanhar, talvez com alguma dificuldade, porque quando nós utilizamos da tecnologia, às vezes temos algumas dificuldades. E nós, naquela ocasião, indicamos e oramos e assumiu o trabalho ali em Novo Cruzeiro o pastor Ezequiel de Oliveira. Ele estava comigo, juntamente com a sua esposa, e o consenso da diretoria da igreja para que o pastor Ezequiel pudesse estar sendo enviado a Novo Cruzeiro para dar prosseguimento ao trabalho. Pastor Amâncio está vindo embora, pastor? Não. Pastor Amâncio Gomes permanecerá em Novo Cruzeiro. Mas o pastor Amâncio, ele 3 vezes por semana precisa realizar hemodiálise. E ele viaja 115 quilômetros indo e 115 voltando. Um percurso de quase 3 horas de viagem de ida e 3 horas de viagem de volta em uma van da Prefeitura de Novo Cruzeiro até a cidade de Teófilo Otoni. Ele chega nesses dias por volta de 6 horas da tarde. E, dado a sua dificuldade com a sua debilidade de saúde, não tem sido possível ele dar o atendimento e assistência ao trabalho, mas permanecerá ali para estar somando juntamente com o pastor Ezequiel para dar prosseguimento ao trabalho do Senhor Jesus ali. Quero dizer à igreja que fiquei muito feliz com o que eu tive a oportunidade de ver ali. Uma cidade muito carente,
onde o predomínio do vício pela bebida é muito grande, mas também pessoas receptivas ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e o trabalho tem a possibilidade de ser um trabalho muito promissor. Participamos do culto na congregação do Jardim São Francisco, em Novo Cruzeiro. Participamos do culto na congregação do Jardim Sul América e participamos do culto em um trabalho que há em um bairro por nome de Cristo Rei. Estes irmãos estavam aguardando a nossa ida já desde uns 3 meses ou mais atrás, e os irmãos tinham o desejo em unir o trabalho juntamente conosco. Nós participamos do culto ali na quinta-feira, foi isso, né, pastor Ezequiel? Participamos na quinta-feira, e quando foi no domingo, se concretizou pelos nossos irmãos a manifestação de que desejam se tornar uma congregação da Assembleia de Deus do Jardim Amanda 2. Então nós estamos com 3 congregações ali em Novo Cruzeiro, mais o que nós estabelecemos como a nossa sede regional ali em Novo Cruzeiro, estamos com 4 congregações ali. O trabalho tem tudo para se desenvolver. A igreja recebeu com muito carinho o pastor Ezequiel, pastor André, que estava respondendo pelo trabalho em Novo Cruzeiro. Ele teve a necessidade de se mudar desde o mês de maio para a cidade de Teófilo Otoni. Ele só está na cidade a trabalho na terça, quarta e quinta-feira, não sendo possível atender o trabalho. Então é um trabalho que precisa de uma reorganização, tá? O povo muito carente de instrução, um povo muito carente de ensino, e fez-me lembrar as palavras do apóstolo Paulo a Tito, que diz que colocou Tito em Creta para que colocasse em boa ordem o que ainda resta. E assim, esta é a função do pastor Ezequiel ao estar ali. E eu quero pedir aos irmãos, ore pelo pastor Ezequiel. Ele está organizando algumas coisas aqui em Hortolândia e Montemora, onde ele reside, para então estar se deslocando de mudança para o Novo Cruzeiro. Já vimos, ou ele já viu a casa, já estamos em conversação sobre a casa, e ele já é o dirigente da congregação de Novo Cruzeiro. Os irmãos de Novo Cruzeiro já estão falando com ele todos os dias, procura ele, fala com ele, ele já está dando as diretrizes, as orientações aos nossos irmãos ali de Novo Cruzeiro, e eu quero que os irmãos orem por ele, não só orem, mas nos ajude. Por quê? Porque nós teremos a necessidade de deslocá-lo com a sua mudança para Novo Cruzeiro dentro dos próximos dias. Já logo no início do mês de outubro, ele pretende estar indo de mudança para a cidade de Novo Cruzeiro. Não sei se eu poderei ir já logo no início do mês de outubro, mas nada impede, até porque o pastor Ezequiel já foi indicado e assumiu a congregação na qualidade de dirigente ali, mas se fosse possível eu retornaria lá também, mas com o casamento do meu filho no dia 10 de outubro, talvez eu tenha um pouco de dificuldade para conseguir me deslocar até Novo Cruzeiro dentro dos próximos dias. Mas quero pedir à igreja que ore. É um desafio muito grande para todos nós. E vou dizer aos irmãos de forma clara, e inclusive o que eu disse aos irmãos ali. Se eu olhasse para a realidade administrativa, se eu olhasse para a realidade financeira, se eu olhasse para a realidade atual em que o país atravessa, em que muitas igrejas estão fechando congregações e
enxugando, vamos dizer assim, as despesas. Nós estamos tendo um caminho inverso. Estamos tendo a oportunidade que Deus nos concede de poder realizar o trabalho ali e estar expandindo. O trabalho em Novo Cruzeiro iniciou com 4 pessoas apenas. Pastor Amâncio, a irmã Devanir, esposa do pastor Amâncio, o Rodrigo, que hoje é membro da Igreja Madureira em Piracicaba, e o Daniel. E hoje nós estamos em Novo Cruzeiro com 4 congregações. É motivos para nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Deus. E um povo muito carente, irmãos, que não tive condições de olhar com o olhar de pastor tão somente que administra, mas tive que olhar com o sentimento de pastor que cuida de ovelhas, até porque tive a oportunidade de, nesses dias todos, ensinar aos irmãos ali, ministrar ensino aos irmãos ali em Novo Cruzeiro. Em um dos dias, ministrei um ensino durante 1h30, em uma congregação nossa muito simples, lá no Sul América, que tem culto somente aos sábados, das 2 às 4 da tarde. As crianças em uma congregação bem modesta, não tem cadeiras como essa, os bancos são bancos simples de madeira, daqueles que não têm encosto, tá? São 2 tábuas em pé nos cantos, uma tábua no meio, tá? E no meio do culto, um dos bancos achou de quebrar a perna e tombar a tábua, né? Isso natural. Mas, graças a Deus, transcorreu tudo em ordem. Mas o que me chamou a atenção é que enquanto eu ministrava ali, e o pastor Ezequiel também, todos muito atentos à palavra de Deus, ávidos por aprender de Deus e da sua palavra. Estava participando daquele culto a mãe de uma irmã que nos recebeu e fez questão que nós almoçássemos com eles em um dos dias, e a mãe desta irmã, ela não é crente, mas nos recebeu com muito carinho, nos recebeu muito bem. Qual era o nome dela, pastor Ezequiel? Esqueci. Já vi que está difícil ali. Eliane, qual o nome? Mas desse jeito eu vou ouvir muito. Hã? Não, não era a Maria, não. Era outra. Acho que é Marisete. Isso, a filha. Eu perguntei o nome da filha. É Marisete o nome dela. Mas a mãe, que não é cristã, estava neste culto. E no domingo, antes de eu vir embora, eu disse a Marisete para que ela transmitisse o nosso abraço à sua mãe. Ela disse: pastor, a minha mãe não é mais a mesma pessoa depois do culto de ontem. Ela ficou muito impactada com tudo que ela ouviu. E ela quer trazer todos os meus irmãos para a igreja, porque eles precisam servir a Deus. Então é um trabalho que tem muito para frutificar. E eu quero pedir as orações da igreja. Nosso investimento ali será um dos maiores investimentos que nós fazemos no campo missionário atualmente. Mas o Deus que cuidou de nós até aqui, o Deus que nos deu as provisões necessárias, o Deus que nos deu os recursos necessários, vai continuar cuidando de nós. Amém? Eu entendi que seria uma covardia da nossa parte, pastor Adão, se eu simplesmente falasse para os irmãos: olha, não tem obreiro aqui, nós não temos condições de mandar obreiro. Desce a placa, fecha as portas e vê o que vocês fazem da vida de vocês. Seria covardia. E eu não tive coragem de fazer isso. Não tive coragem. Mas entendo o cuidado de Deus para conosco. E Deus nos deu a oportunidade de, poucos dias depois de nós testemunharmos que o que nós plantamos no campo missionário nós estamos colhendo, Ele nos deu mais uma semente na mão para nós lançarmos. Tá? E eu não comi a semente não, irmãos, eu estou lançando a semente.
e conto com vocês para que nós possamos prosseguir realizando um trabalho do Senhor. Na pousada onde nós nos hospedamos, eu convidei o dono para ir. Ele tem um café que o pastor Ezequiel gostou muito. E o pastor Ezequiel perguntou para ele no domingo de manhã do café que tinha acabado na garrafa. Ele disse: acabou o café aqui da garrafa. Ele: ô pastor Zica, o café aqui é incabalível, fica tranquilo. E veio com uma garrafona de café para ele. E ficou essa história do café lá, que é o café incabalível. E nós convidamos eles para estar no culto. E aquela senhora, que é a esposa dele, é membro de uma igreja tradicional em Novo Cruzeiro. Quando nós encerramos o culto, ela nos disse: pastor, o povo aqui precisa de ensino da palavra de Deus. Nós precisamos ser instruídos pela palavra de Deus. Tem muita gente sedenta. Tem muita gente com fome. Fome. E eu não estou falando de alguém que não tem o convívio dentro da realidade cristã. É alguém que tem o convívio dentro da realidade cristã. A cada casa que nós chegávamos para fazer visita, porque nós passamos os nossos dias ali visitando os crentes, nós víamos a necessidade daquele povo. Não vamos nos institucionalizar a ponto de não ver a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Estamos já nos dias de que as pessoas não vão ter fome de pão e nem sede de água, mas vão ter fome da palavra de Deus. E eu digo com tristeza, irmão Deval, que existem lugares que as pessoas estão morrendo de fome dentro da casa de Deus. Estão morrendo de sede dentro da casa de Deus. E vim com um peso de responsabilidade ainda muito maior sobre os meus ombros. E que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.